Estudo é aqueles jovens que um dia pensam em casar, em construir uma família na sociedade, direcionar ele com diretrizes para se tomarem decisões sábias. Aqueles que já estão namorando, avaliar o seu namoro e realmente saber se a pessoa com quem você está namorando realmente é a pessoa certa para você. E também orientar nós pais para poder ajudar os nossos filhos nessa escolha muito importante. Ontem nós iniciamos um estudo que vamos retornar na terça e quarta da próxima semana. Uma visão bíblica do casamento. Como realmente Deus vê o casamento. Falamos sobre ontem que o casamento é uma instituição divina, foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou a família. Mostramos que quando os dois fazem uma aliança entre si, da qual Deus é testemunho dessa aliança, é que dá início a uma nova família aqui na terra. Mostramos sobre a importância do casamento, o quanto o casamento é importante, o quanto Satanás ele tenta destruir as nossas famílias, porque ele entende e compreende que a família é a base de uma sociedade e quando ele atinge família, quando ele destrói família, ele causa um impacto enorme, muito pior do que a economia, muito pior do que a saúde na vida da nossa nação. Por esta razão, amados, é importante falar sobre família, tá bom? Então nós vamos iniciar agora o nosso estudo falando sobre como fazer uma boa escolha. Antes de tudo que eu esqueça, muitas vezes as pessoas procuram a pessoa certa. Eu costumo falar o seguinte, não somente procure a pessoa certa, mas procure ser a pessoa certa. Procure ser a pessoa certa. A primeira coisa que desejamos salientar é o fato de que na vida de todo jovem surgem duas decisões importantíssimas que eles acabam de tomar. A primeira decisão é receber Jesus como Salvador da sua vida. Essa é a decisão mais importante. Realmente receber Jesus é o passo mais importante da vida. Deixa eu só abrir um parênteses. Esse estudo é fruto de algumas pesquisas, utilizando de alguns artigos, principalmente de um artigo da qual cedeu para mim os pontos principais, tá bom? Então, o primeiro passo importante que um jovem dá, ou qualquer pessoa dá, é receber Jesus como Salvador da sua vida. É ter uma vida pessoal com o Senhor Jesus Cristo. É se reconciliar com Deus, é ser livre da culpa do pecado, realmente é viver uma vida espiritual vibrante que possa agradar a Deus e vivendo aqui na expectativa da vida eterna no céu. A primeira decisão mais importante é essa, é entregar a vida a Jesus. É confiar em Jesus como seu Salvador. É se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior decisão, porque essa decisão que você toma aqui, essa decisão vai resultar na eternidade. Lembra que Cristo morreu por você, Ele deu a vida por você, Ele derramou o seu sangue por você, e o que nós pecadores precisamos fazer é reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados e confiar em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso eu tenho que fazer enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho oportunidade. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não haverá mais oportunidade. O segundo passo que um jovem toma, que é de grande importância para a sua vida, é a decisão com quem ele vai se casar. Todos nós cometemos erros. Todos nós. Mas é trágico quando um jovem faz uma escolha que compromete para sempre a sua vida aqui na terra. Por mais que as pessoas não queiram aceitar, a palavra de Deus nos diz
que o casamento é permanente. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento é uma ida sem volta. O casamento é realmente bênção de Deus. E Deus projetou o casamento e ele diz que somente a morte poderá realmente separar um casal. Por esta razão estamos dizendo que cometemos erros, mas existem erros que são trágicos, erros que comprometem a nossa vida para sempre aqui na terra. Suponhamos que escolha um companheiro para a vida que não seja no plano nem da vontade de Deus. Você irá sofrer as consequências até que a morte os separe. Que drama, que horror, que terrível. Casar com quem não é o plano de Deus para a sua vida. Eu estava pesquisando hoje, como pastor, vou fazer 10 anos que sou pastor da Igreja Batista Fundamentalista aqui na cidade de Santo Antônio. Desculpa, mas faz 26 anos que eu me converti. Durante esse intervalo de tempo, tenho acompanhado e presenciado fatos e que as pessoas têm falado para mim o sofrimento que vivem em sua vida por ter tomado decisões erradas no passado. E uma dessas decisões é realmente a decisão de casar com alguém que não seja a vontade de Deus. Fazendo uma pesquisa hoje, teve alguns artigos que eu pude ler com respeito, mostrando consequências de um lar destruído, de uma família destruída. E eu estou aqui com um resumo executivo do relatório da Fundação Herança, realmente norte-americano. E olha o que ele diz aqui. Eu gostaria de ler para os amados esse artigo aqui, tá bom? Esse artigo. A cada ano, esse relatório falou, mais de 1 milhão de crianças americanas sofrem o divórcio de seus pais. Mais de 1 milhão. Além disso, metade das crianças que nascerão este ano de pais que estão casados irão vê-los divorciando-se antes de completarem 18 anos de idade. A evidência crescente nos jornais de ciências sociais demonstra que os fatos devastadores físicos, emocionais e financeiros que o divórcio gera nas vidas destas crianças continuarão na idade adulta e afetarão as gerações futuras. Esses dados extensos incluem uma crescente frequência de abuso de todos os tipos. Filhos de pais divorciados demonstram mais problemas emocionais, de saúde, de comportamento, envolvem-se mais em crimes e drogas e têm níveis maiores de suicídio. Estou lendo aqui um artigo, tá bom? Não é algo que eu estou falando por falar, mas é um artigo que comprova isso. Um artigo que comprova. Crianças de famílias divorciadas têm mais dificuldade em ler, escrever, soletrar e aprender matemática. Agora, deixa eu só dizer, existem sim suas exceções. Eu conheço pessoas que têm seus pais divorciados que são excelentes pessoas na sociedade, realmente excelentes cidadãos. Existem suas exceções, mas aqui ele está um artigo da qual ele faz pesquisa e vê que a grande quantidade de filhos que têm seus pais divorciados têm problemas emocionais, físicos, realmente em sua vida, como tem problema também na questão da educação. Também tem a maior probabilidade de repetir o ano, de não completar o colégio e de não completar a faculdade. Por quê? Porque cria um trauma na sua vida. Essas famílias que antes do divórcio não eram consideradas pobres, vê sua renda cair em até 50%. Quase 50% passa para a pobreza após o divórcio. É uma destruição incalculável. A sua vida religiosa, que tem sido ligada à saúde melhor,
casamento mais duradouro e melhor qualidade de vida de família tende a cair depois do divórcio dos pais. Para maiores informações, veja o livro de Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio, da editora Mundo Cristão. Mundo Cristão. Então, isso é só um relato que eu peguei aqui de um documento. Mas se nós formos estudar, é devastador. E é isso que nós queremos alertar a você, jovem, que ainda não estão casados, a fazer uma boa escolha para que o seu casamento seja um casamento bem-sucedido, que não seja fruto de um divórcio. Lembra que eu disse? Eu preguei certa vez para o jovem em nossa igreja um livro, dizendo: o divórcio começa no namoro. Eu trabalhei esse livro junto com a mocidade aqui na nossa igreja. O divórcio começa no namoro. Estávamos abordando um bom livro, mas demos uma parada falando sobre namoro, noivado e casamento que Deus sempre quis. Um bom livro, mas a gente deu uma parada um tempo atrás. Mas trabalhamos também que esse livro vai falar, uma parte desse livro, na verdade, na introdução desse livro, que o divórcio começa no namoro. No namoro. O sofrimento matrimonial se tornou a maior dificuldade da saúde mental neste país. Aqui já é um outro relato de um artigo dos Estados Unidos. Novembro de 1986, seu par pode te completar ou te quebrar. A influência das mulheres pagãs na vida de Salomão desviou esse grande homem de Deus dos caminhos do Senhor. Dos caminhos do Senhor. Frequentemente os jovens escolhem seus namorados na base da aparência física. É ou não é? É, muitos é assim. Rapazes querem namorar mulheres com corpo bem feito e feições atraentes. As moças querem namorar homens com um corpo forte e feições elegantes. Cuidado. Cuidado com essas atitudes que você toma com quem vai casar. Infelizmente, a atração física não é uma garantia de que um jovem será um bom esposo ou uma boa esposa para você. Não é. Casa-se por razões principalmente superficiais, muitos jovens, superficiais, como meras aparências físicas. É como comprar um carro por estar bem pintado. Uma boa pintura é ótima, mas se não há uma qualidade confiável debaixo do capô, que é onde é que fica o motor, você não vai a lugar nenhum. A lugar nenhum. Se tem um ditado popular que diz: gaiola bonita não dá comer a canário. Isso quer dizer sobre a aparência, né? Tipo assim, uma boa aparência não te dá o que você necessita. Necessita. Assim é também o casamento. Eu não estou dizendo que você vai ficar feio ou ficar feia. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que realmente a beleza realmente é errado. Eu não estou dizendo isso. Deus é um Deus belo. Deus fez pessoas bonitas. Na verdade, não existe pessoas feias. Existem pessoas que se cuidam menos. Mas algumas pessoas, elas só têm como o propósito ver a aparência e não o coração. Não o coração. Veja o que Deus disse para Samuel quando foi escolher um rei para Israel. Samuel quis escolher um rei conforme a sua aparência. E Deus disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior e Deus vê o coração. Então devemos ter o máximo de cuidado. O máximo de cuidado. Eu não estou dizendo aqui, se você arrumar uma jovem bonita e que preencha os requisitos que nós vamos dar aqui, amém. Graças a Deus que Deus me abençoou com essa pessoa que eu estou casado com a Emília. Não somente ela é bonita de coração,
mas é bonita fisicamente. É uma pessoa linda para mim. Agora, se a beleza exterior não corresponde com a beleza interior, aí é um problema grande. A beleza exterior não vai realmente preencher aquilo que você deseja para o restante da sua vida. Cedo ou mais tarde vai vir, olha, as pregas. Cedo ou mais tarde vai vir realmente os cabelos brancos. Cedo ou mais tarde vai vir realmente a enfermidade. E se você casa com uma pessoa só pensando nisso, cedo ou mais tarde, ela não vai lhe atrair mais. Ela não vai lhe atrair mais. Isso é sério que nós estamos falando e é de grande importância para a sua vida. Não, alguém certa vez disse, olha, não case com a pessoa que você poderia meramente aguentar. Case com aquela que você não pode viver sem ela. Olha aí. Não case com uma pessoa que você poderia meramente aguentar. Case com aquela que você não pode viver sem ela. James Dobson falou essa frase. Quando as pessoas namoram, que traços de caráter deveriam elas estar procurando em seus namorados? Hoje à noite, gostaria de mostrar algumas qualidades que são essenciais para um jovem ou uma jovem observar na pessoa que pretende namorar. Pois o propósito do namoro é verificar se a vontade de Deus, que você se case com aquela pessoa. Olha, trabalhamos outro livro junto com a mocidade da nossa igreja, falando sobre as vantagens e as desvantagens do namoro. Lembra que no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, a questão de namoro surgiu de uns séculos, acho que não foi no século passado. Mas lembra que nós falamos sobre que a Bíblia não relata sobre o namoro? No Velho Testamento, quem tomava decisão com quem o filho ia se casar eram os pais. E você chegava, escolhia a pessoa para o seu filho ou para a sua filha, e ali ele se conhecia naquele momento e já entrava no casamento. Então não tinha essa questão de namorar, não tinha essa questão de se conhecer para depois se casar. Agora, quais são as vantagens de um namoro? Deixa eu só falar aqui porque eu vejo que é necessário. O namoro é vantajoso porque no namoro você pode conhecer melhor a pessoa. Imagine você casar com uma pessoa que você nem conhecia. Mas é importante observar que as pessoas casavam e davam certo. Por quê? Porque amor é uma decisão que as pessoas tomam. As pessoas casavam com aquela pessoa que o seu pai escolhia para si e elas decidiam amar aquela pessoa, decidiam amar aquela pessoa. E aí eles eram felizes. Mas havia suas dificuldades também. O namoro tem sua vantagem. Qual é a vantagem de um namoro? É você conhecer bem a pessoa com quem você vai se casar. Porque aí você vai conhecer ele, a família dele, e vai chegar à conclusão se essa é ou não a pessoa com quem você vai se casar. Quais são as desvantagens de um namoro? É que muitas pessoas já começam a ter liberdade no namoro. Liberdade essas que Deus escolheu para o casamento. Hoje vivemos em um mundo que não há mais moral, mais pudor. Muitos jovens já namoram, já têm todas as liberdades sexuais. Lembra que eu falei ontem sobre a questão do sexo no casamento? Nós falamos que o casamento autoriza a relação sexual. Não é a relação sexual que constitui o casamento, mas é o casamento que libera. E sexo dentro do casamento é bênção. Sexo dentro do casamento é algo que Deus abençoou. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Sexo fora de casamento é prostituição, a Bíblia diz. É adultério. É pornografia.
é impureza. É algo abominável aos olhos de Deus. É algo terrível aos olhos de Deus. Então, a desvantagem do namoro é que as pessoas muitas vezes entram já num estado pecaminoso, numa impureza, antes mesmo de casar com aquela pessoa. E no Antigo Testamento você não tinha essa liberdade. Você já conhecia a pessoa e casava com aquela pessoa e já tinha um relacionamento com aquela pessoa autorizado por Deus. Autorizado por Deus. Agora, o propósito do namoro é verificar se é a vontade de Deus que você se case com aquela pessoa. Como pastor escolher a pessoa certa? Se tiver pergunta, viu? Qualquer dúvida, pergunta, aí você pode solicitar aí e a gente pode responder. Vamos lá comigo? Se você tiver aí, olha, um lápis, pega um lápis aí, um papel, para que você possa colocar realmente aí perto de você essas diretrizes, esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus, que vai lhe ajudar, lhe orientar a tomar decisões corretas com quem você vai namorar. Porque se você errar, você estará trazendo sofrimento para toda a sua vida. Para toda a sua vida. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve observar. Pegou aí cadernos e canetas? Primeira coisa que você deve observar. E irmãos casados, pais que têm seus filhos ainda que não namoram, anote aí também, porque você vai ajudar seus filhos nessa decisão muito importante, vai ajudar seus sobrinhos, seus jovens, seus netos. Então, primeira coisa que você precisa observar, observe os ciclos de amizade que ele tem fora da igreja. Se ele é crente, então se ele está na igreja, você tem que observar o ciclo de amizade que ele tem fora da igreja. Se você que está me ouvindo, que não é crente, você observa qual é o ciclo de amizade que ele tem. Deixa eu ler aqui alguns textos para nos ajudar. Pelo menos 2, tá bom? 2. Primeiro é Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Salomão disse, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E Davi disse, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, Israel, o povo de Deus era um povo singular. Não somente singular, mas separado. Eles estavam no meio das nações. Mas havia uma proibição, havia leis de Deus para esse povo, para não se contaminar com as nações que estavam ao seu derredor. O mesmo se aplica ao povo de Deus hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor disse que devemos nos guardar de ter amizade com o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, também diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque no momento que você começa a amar o mundo, no momento que você começa a ser amigo do mundo, Paulo diz que você vai findar se conformando com o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Se seguimos os conselhos errados, ficaremos com as companhias erradas. E, por fim, nos assentaremos com as pessoas erradas. Se tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Se o seu namorado, se a sua namorada
tem um ciclo de amizade que não agrada a Deus, pode ter certeza, serão seus amigos no futuro. Os filhos deles serão amigos dos seus filhos. E é importante observar isso, meu amado. Você deve observar que ciclo de amizade aquela pessoa que você está pensando em namorar, ela tem fora da igreja. Se ela é mais amiga das pessoas fora da igreja, dificilmente será uma pessoa ideal para a sua vida. Pense bem. Se ele continua com essa amizade fora da igreja, essa amizade vai influenciá-lo, vai afastar ele do caminho, ele vai seguir como o próprio texto nos diz. Ele vai sentar e finalmente vai seguir os caminhos errados daquelas pessoas. Eu acho que tem a primeira pergunta aí. Pastor, com quantos anos o senhor aconselha um jovem a namorar e quanto tempo esse namoro deve durar? Ótimo. Quem fez essa pergunta? André. Isso, muito bem, irmão André. Uma pergunta sábia e que precisa de uma boa resposta, tá bom? Veja bem, qual é o propósito do namoro? O propósito do namoro é o casamento. Sempre eu falo para os jovens da minha igreja, todo namoro tem que pensar em casamento, mas nem todo namoro se dá em casamento. Você entendeu? Todo namoro tem que pensar em casamento, mas nem todo namoro se dá em casamento, porque o namoro é aquele período de tempo que você vai conhecer e muitas vezes finda você se decepcionando com a pessoa se decepcionando com você e você simplesmente deixa aquela pessoa. Mas quando você inicia um namoro, você tem que pensar no casamento. O namoro não é simplesmente para viver em prazeres. Os prazeres são guardados para o casamento e autorizados no casamento. Antes do casamento é prostituição, é impureza, é adultério. Mas o namoro é um período de tempo que as pessoas estão se conhecendo. Eu sempre digo que o namoro é uma amizade um pouco mais estreita. Agora, eu não concordo, e muitas pessoas também não concordam, uma pessoa de 11 anos está namorando, de 12 anos está namorando, de 13 anos está namorando, de 14 anos está namorando, de 15 anos está namorando. Uma pessoa com essa idade não pensa no casamento logo. E vai estar namorando para quê? Na grande maioria, atrapalha estudo, entra em momentos que não deveria entrar, não se tem maturidade de saber lidar com o namoro e muito eu vejo, entra até em estado depressivo no término de um relacionamento. Então eu não vejo essa maturidade. Agora, eu não vou dizer aqui a idade, porque eu conheço pessoas com 25 anos, 30 anos que não tem maturidade nenhuma, que a maturidade dessas pessoas não passa de 15 anos. Eu conheço jovens de 16 anos que têm uma grande maturidade, com 17 anos que tem muita maturidade. Mas eu não creio que até 15 anos seja o momento ideal. E lembra, quando alguém começa um namoro, tem que ter objetivo na vida. O objetivo é o casamento. Obrigado, André, por essa pergunta. Então, veja aí, se não ficou bem esclarecido, repita novamente aquele ponto que não ficou bem esclarecido, para que nós possamos abordar. Então, primeira coisa a observar na pessoa com quem você vai se casar é essa. Veja o ciclo de amizade que ele tem ou ela tem fora da igreja, tá bom? Segunda coisa que você deve observar, tá bom? Veja o ciclo de amizade dessa pessoa dentro da igreja. Como ela se relaciona, como ela trata as pessoas dentro da igreja. O que é que Romanos, capítulo 12, versículo 10 nos diz? Olha o que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
O amor cordial aí pode ser expresso pela honra que dispensamos aos outros. Aquele que ama verdadeiramente, ele produz zelo, ele procura zelar pelas pessoas a quem ele ama, pois se considera aquela pessoa um bem precioso para si. Amor é ação, lembra bem disso. Amor não é sentimento só. Amor não é simplesmente falar da boca para fora que ama a pessoa. Amor é resultado, ou amor é uma ação que você demonstra para com outra pessoa. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo do amor, Paulo diz: o amor é... 13. Capítulo 13, obrigado, 15 é da ressurreição. Capítulo 13, o amor é paciente, olha, amor é ação. O amor, ele é benigno, ele procura o bem da pessoa amada. O amor não arde em ciúme, não se ensoberbece. Então, amor é o que você faz. Então, se aquele jovem ou aquela jovem no grupo da igreja, dentro da igreja, da qual ele faz parte, se ele não trata seus irmãos bem, ele não trata as pessoas bem, se ele não demonstra amor para com aquelas pessoas, dificilmente ele irá demonstrar amor por você e pela sua família. Dificilmente. Porque o Senhor manda que nós possamos amar um ao outro, tá bom? A terceira coisa a observar: o testemunho que essa pessoa tem com os de fora. Aqui é importante. O testemunho que essas pessoas têm com os de fora. Lembra o que nos diz lá em Mateus capítulo 5? Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Preste bem atenção. Jesus, ele disse que os seus discípulos, eles eram sal da terra. O sal serve para dar gosto, para temperar, para preservar. O crente, o discípulo do Senhor, ele deve dar um bom testemunho na sua cidade, na sociedade. Ele é a luz. Ele não pode andar em trevas porque ele é luz. E aí você observa como é que os vizinhos deste jovem ou dessa jovem observam o cristianismo dele. Como é que ele se comporta na escola? Ele é um bom aluno? Ele é uma pessoa de um bom testemunho? De um bom caráter? Como ele se comporta no trabalho? Como ele se comporta dentro de casa? Então observe. Algumas pessoas dizem o amor é cego. O amor não é cego. A paixão sim. A paixão não consegue ver os erros do outro. Mas quando chega no casamento, de tanto sofrer, a paixão vai embora. Aí começa a enxergar o erro. E aí já é tarde demais. Já é tarde demais. Ah, pastor, eu fui enganado. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas. Tem gente que namora 3 anos. Será que durante 3 anos a pessoa conseguiu viver uma hipocrisia tão grande a ponto de lhe enganar? Eu creio que ele pode realmente viver 50% lhe enganando. Principalmente se você conhece ele somente por meio das redes sociais. É terrível, viu? Não entre em nenhum relacionamento por meio de redes sociais. Não entre. Lembra que o namoro é conhecer. Você conhecer a pessoa e sua família, como nós vamos falar. Então, como é o testemunho dessa pessoa? Procure saber. E não ignore esses conselhos. Por favor, não ignore esses conselhos. Pois esses conselhos estão sendo dados para lhe preservar de um momento difícil no futuro que você pode passar. Eu sempre digo, olha, casar com a pessoa errada é viver no inferno antes do tempo. É viver no inferno antes do tempo. O casamento foi criado por Deus para ser algo belo.
algo maravilhoso, algo realmente de bênção. Casamento não é para viver em circunstâncias de sofrimento. Tem suas lutas, porque nós somos imperfeitos. Temos nossas dificuldades. Mas muitas vezes é porque não deram ouvido a seus pais, não deram ouvido aos seus pastores, Então vamos continuar aqui. A quarta coisa que você precisa observar. A quarta coisa que você precisa observar, tá bom? Tem uma pergunta? Pode falar. Pastor, o que fazer quando dois jovens crentes oram para namorar e as famílias dos dois são descrentes? O que o senhor aconselha nesse caso? Esperar o tempo do Senhor? Isso. Assim, se dois jovens são crentes e as suas famílias não são crentes, e se não há... Faltou só uma colocação aí. No caso das duas famílias descrentes e uma não é de acordo. No caso. Pronto. Que faltou eu colocar. Então, desculpa. nós já tivemos exemplo aqui. Por exemplo, eu creio, meus amados, e eu penso que é um pensamento bíblico. Só repita a pergunta. Isso. Quando a pergunta é, há dois jovens que são crentes e uma dessas famílias são crentes e as famílias são descrentes. Ou também são crentes e suas famílias são crentes também. Pode ser. Tá bom? E um dos pais daquele jovem não concorda com o namoro. O que fazer? Então, o que é que nós falamos? Se ainda não há uma aprovação dos pais, então eu não creio que seja a vontade de Deus. O que nós aconselhamos é continue orando, porque Deus pode estar usando o seu pai para lhe preservar. Mesmo, mas pastor, mas meus pais não são crentes, eles não têm muito conhecimento, mas Deus pode estar usando seu pai. Porque, amado, sempre eu digo, olha, quando você casa com a família também. Quando você casa com a família. Imagina você casar com a família de uma pessoa que a família não gosta de você. Então, eu não... Certo, então, é isso que eu estou... Então, preste bem atenção. Quando nós casamos também com a família. Deixa eu dar... Eu sei que não é bom a gente dar o nosso próprio exemplo. Mas, por exemplo, eu casei com a Emília. Os pais dela são praticamente meus pais também. Meus pais são praticamente seus pais também. Nós temos um bom relacionamento. Agora, deixa eu só falar também. Eu acho que eu também, quando vou falar nesse período também, nós vamos falar sobre a sogra. Viu? Há muitas piadas sobre sogra. E minha sogra é uma bênção. Minha sogra é uma segunda mãe para mim. Agora, quem estraga a sogra é a filha ou o filho. Depois nós vamos dar um estudo. Nós estamos falando de uma visão bíblica do casamento nas terça e quarta, viu? É a continuidade praticamente desse estudo. Mas deixa eu só dizer, tem meus cunhados e minhas cunhadas. É uma bênção para a minha vida também. Tá bom? Como também meus irmãos e minhas irmãs para a Emília. Então, graças a Deus que Deus direcionou a nossa vida, como direcionou também nossas famílias. Então, o que nós aconselhamos quando recebemos pessoas aqui no nosso escritório, um casal que estão orando, mas que os seus pais não são a favor, o que eu digo é o seguinte, Deus está usando seus pais. Orem. Não vá em frente e enfrente os seus pais. Porque a Bíblia diz que devemos obedecer aos nossos pais e honrar os nossos pais, para que possamos nos dar bem nessa terra. Nós vamos falar um pouco aqui. Então, espera mais. Talvez não seja o tempo de Deus e Deus está usando seus pais. Talvez não seja realmente a vontade de Deus para a sua vida. Aceite a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Para a sua vida. Sempre Deus vai querer o melhor. Sempre Deus vai querer o melhor. Agora, quarta coisa que você precisa observar. Que tipo de relacionamento a pessoa tem com os seus pais, com os pais dela? Como ela trata os pais? Isso daqui é de grande importância. Pelo amor de Deus, olha,
Observe. Se ela não trata bem, a mãe dela, o pai dela, não vai lhe tratar bem. Não tenha dúvida disso. A forma como ela age com os seus pais vai agir com você também. E pior ainda, se ela é ignorante com os pais, vai ser ignorante com você. Vai ser ignorante com você. Deixa eu ler um texto aqui. Efésios, há vários textos aqui, mas pelo tempo eu vou ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3. Paulo disse: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Quando é que eu posso desobedecer meu pai e minha mãe? Quando a ordem deles faz com que eu desobedeça a Deus. Porque a autoridade de Deus está acima da autoridade dos meus pais. Mas quando a ordem do meu pai não faz com que eu desobedeça a Deus, eu tenho que obedecer meu pai. Então aqui é uma ordem. Filhos, obedecei. É um mandamento aos vossos pais, pois isto é justo. É justo. Não obedeça aos seus amigos, seus companheiros, obedeça ao seu pai, à sua mãe, porque ele ama, sempre quer o melhor. Agora, se o seu pai e sua mãe lhe dão um conselho errado, aí você vai obedecer a Deus e não a eles. Tá bom? Aí diz no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. Honrar é valorizar, respeitar, amados. Se você sabe que a pessoa com quem você vai namorar, ele não trata os pais bem, pode ter certeza. Essa pessoa não é ideal para a sua vida, não. Se ela grita com os pais, se ela maltrata os seus pais, vai lhe maltratar também, não tenha dúvida. Honrar quer dizer respeitar, amar, valorizar. Filhos que não estão valorizando mais os pais. Filhos que não amam os pais. E aí, consequente, não vai amar você também não. E diz mais, olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3 mostra o resultado de quando os filhos obedecem os pais e honram os pais. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos que obedecem pai e mãe são filhos que têm sucesso na vida. Filhos que têm sucesso na vida. Filhos que se dão bem na vida. Obedeça ao seu pai. Se o seu pai diz, olha, eu não quero que você namore com fulano, obedeça a ele. Eu não quero que você ande com ciclano, eu não quero que você faça isso, obedeça ao seu pai. Você só tem autoridade, você só tem liberdade de desobedecer seu pai e sua mãe se a ordem do seu pai realmente faz com que você desobedeça a Deus. Mas obedeça para que te vá bem e seja de longa vida. Vida. Jovens que desobedecem aos pais tendem a perder suas vidas logo cedo. Logo cedo. Logo, logo. Então, meu amado, observe como ele trata os seus pais. Um homem que não respeita a própria mãe nunca vai respeitar a si da mesma forma como ele realmente trata os seus pais, vai lhe tratar também. Da mesma forma. Não tenho dúvida disso. E também não vai ter sucesso na vida. Pode ter certeza. Vai ser uma frustração o seu lar. Agora, Deus pode transformar? Sim. Deus pode transformar. Eu não tenho dúvida de que Deus possa fazer isso. Lembra que nós falamos que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena? E quem foi Maria Madalena? Foi uma mulher que o Senhor tinha expulsado dela 7 demônios. Deus transformou a vida daquela mulher. Deus transformou a vida de Zaqueu. Deus transforma qualquer vida. Mas se a pessoa que você está pensando em namorar, se ela até hoje ela trata seus pais mal, então não é a pessoa ideal para você, não. Pode ter certeza. Vai lhe trazer muito sofrimento. Ah, pastor, mas o meu amor por ele vai superar. Não supera não, meu amado. Quando você começar a ter
os sofrimentos da sua vida, você vai, olha, embora. Você não suporta. Você não suporta. É você desejar viver dentro de um inferno. Pastor, o senhor está sendo muito duro, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, há uma outra pergunta aí. O que o senhor aconselha a um jovem que quer namorar com um crente de outra igreja, que não seja... Não. Isso. Preste bem atenção. Uma boa pergunta. E deixa eu só falar. A Bíblia diz que o jugo desigual não dá certo. Agora pense, se a pessoa é um crente verdadeiro, independente da igreja, se é uma pessoa crente, fiel a Deus, que tem compromisso com Deus, e você evidencia isso na vida dela, então, não é pecado namorar. Agora, o conselho que nós damos para as pessoas é, um vai ter que ceder. Um vai ter que ceder. Ou você vai congregar junto com ela, na igreja dela, ou ela vai congregar com você junto à sua igreja. Só não pode os dois congregar em igreja diferente. Você já imaginou no domingo? Um vai para uma igreja, outro vai para outra? Você já imaginou uma pessoa ter um pensamento, outra tem outra? Vai ter conflito. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não. Então nós não aconselhamos uma pessoa ficar lá e outra cá. O que nós aconselhamos é que, se a pessoa é crente, se você entende a vontade de Deus, então ela tem que vir congregar com você aqui. E aí você não tem que abrir mão das convicções que você tem, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós aconselhamos. Então, essa é a condição. Essa é a condição. Tá bom? Então, mas é muito cuidado. Tem que ter muita cautela. Tem que ter muita dependência de Deus para se tomar essa decisão. Tá bom? Porque eu não vou só dizer aqui que a nossa igreja é a única igreja verdadeira, somente nós que somos crentes. Longe de mim dizer tais coisas. Mas lembra que estamos falando de relacionamento, aonde deve haver uma união, aonde deve haver uma amizade profunda, um companheirismo. E se duas pessoas estão pensando diferente, não há como dar certo. Tá bom? Não há como dar certo. Tivemos vários irmãos aqui da nossa igreja que namoraram, se casaram e as suas esposas vieram congregar conosco. Tá bom? Foram ensinadas, discipuladas, hoje já não tem dúvida realmente daquilo que ela crê hoje. Graças a Deus por isso, e irmãos também, Então, vamos lá. Então, essa é uma questão importante. Observe o relacionamento que ela tem com seus pais. Observe. E deixa eu só colocar aqui também. Observe se ele ou ela ajuda os pais. É uma coisa importante falar. Não é outro ponto não, mas eu quero colocar dentro desse daqui. Observe. É uma pessoa que ajuda a mãe dela, por exemplo, se é uma menina, ela ajuda a mãe dela, ela lava a louça, ela enxuga a louça, ela lava um banheiro, ela ajuda a lavar uma roupa. Então perceba isso. Ela deseja e sabe cozinhar. Porque, meu filho, se você casar com uma pessoa preguiçosa, que não ajuda os pais, você vai passar fome, viu? Então, olha o conselho. Então, veja, é a mesma coisa. Será que aquele homem, aquele jovem, simplesmente, ele ajuda os pais? Se ele trabalha, ele já é responsável para poder ajudar os pais nas despesas do lar? Isso tudo tem que ser levado em conta, amados. Talvez algumas pessoas estão me ouvindo, talvez até alguns já desistiram, já saíram. Já vou olhar o pastor dizendo um negócio, não, isso são bobagens. Não é. Veja a sociedade, veja as famílias, veja, observa. Casar bem é viver um pouco do céu na terra. É viver um pouco do céu na terra. Não esqueça disso. Pergunta?
Que idade um pai deve iniciar conversa sobre namoro com seus filhos? Isso, olha, irmão Carlos estava me falando hoje, irmão Carlos tá aí, tá vindo? Muito bem. Irmão Carlos veio aqui, a gente à tarde foi aqui ajudar e a gente estava conversando sobre isso, eu, ele e os outros meninos. Irmão Carlos disse, eu já oro pelos futuros esposos das minhas filhas. Ele tem 2 filhinhas, né? Tem uma que vai completar 1 aninho, eu acho que a outra vai completar 5 anos. Acho que é mais ou menos isso. Então ele disse, eu já oro. E justamente é isso. E deve fazer logo cedo, começar a ensinar, não de forma bem direta, tá bom? Não de forma bem direta, aberta, meu filho, você vai namorar tudo. Porque tem a idade de namorar. Mas você pode logo cedo, você já está orando para que, e ensinando a ela que o que é uma família feliz, como deve papai viver, como deve mamãe viver. Acima de tudo, o exemplo dos próprios pais é exemplo para os filhos também. E aí, quando sua filha já está realmente em 12 anos, 13 anos, 14 anos, já começando a ter sentimentos, aí é o momento de você chegar, aconselhar, ajudar elas, tá bom? Ser amigo delas. Lembra, se você não for amigo dos seus filhos, o mundo vai ser. Se você não ensinar seus filhos, as suas filhas, o mundo vai ensinar. É importante você conversar desse assunto com os seus filhos logo cedo, para que quando eles tiverem dúvida, para que quando eles tiverem de tomar decisões, ele venha consultar vocês pais. A vocês pais. Isso não é algo ultrapassado, não. Isso é princípios estabelecidos por Deus. Então, eu posso dizer que não se tem uma idade específica, né? Pelos futuros casamentos deles, para que Deus bote um homem de Deus no futuro, como o irmão Carlos tem orado, isso é importante. E na medida que vai crescendo, vai ensinando de forma mais bem detalhada sobre a família, sobre como escolher uma pessoa, explicando para ela o que é o namoro, explicando para elas também como, com quantos anos deve namorar. E aí você vai ensinando, isso é no dia a dia, isso é no dia a dia. Tá bom? Não se tem uma idade específica. Eu não vou esperar falar isso somente quando tiver 16 anos. Aí vai ser tarde demais. Comece cedo. Comece orando. Comece conversando sobre assuntos bíblicos. E sabe uma coisa que faz você tratar isso? Que tem me ajudado também? Nos devocionais familiares, nos cultos domésticos. Muitas vezes eu pego um texto falando sobre uma família bem-sucedida e eu chego para os meus filhos e digo, olha, se vocês querem ter uma família bem-sucedida, vocês têm que agir assim. Tem que ser esse tipo de mulher, você tem que ser esse tipo de homem. Tem que procurar esse tipo de pessoa com quem você vai se casar no futuro. Hoje não, no futuro. Hoje você não tem idade de namorar, não tem idade nem de pensar nisso. Mas no futuro você tem que escolher pessoas que preencham esses requisitos estabelecidos por Deus. Tá bom? Por Deus. Que boa pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Quinta coisa que você deve observar com quem você vai se casar. Observe que tipo de comunhão ela tem com o seu pastor. É importante isso. É importante isso. Deixa eu ler aqui um texto para os amados. Hebreus capítulo 13, versículo 7 a 9. Hebreus 13, 7 a 9. Olha o que o autor disse. Lembrai-vos dos vossos guias. Aqui é líderes espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considera atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Aqui o autor está falando para aqueles irmãos. Lembra que ele está escrevendo essa carta para encorajar aqueles irmãos. Ele disse, olha, imitem aqueles líderes que viveram entre vocês, que já não estão mais, alguns partiram, morreram, mas imite a fé dela. Imite a fé dela. Imite a vida dela. Agora, no versículo 17, ele diz, olha, obedecer aos vossos guias. Aí já é aqueles guias atuais. Para nós, para os amados que fazem parte dessa igreja. Lembrai-vos
dos vossos guias, daqueles que passaram. Que nós devemos trazer mais na nossa mente aqueles os irmãos que fizeram parte da nossa igreja, que fazem parte da nossa igreja. Graças a Deus, não é que ele morreu, mas já não está mais conosco, porque Deus o chamou para um ministério em outra localidade, o pastor Almir, pelo zelo que ele tinha nesse assunto. Os jovens que estão casados hoje sabem muito bem o zelo que o pastor Almir tinha na questão de família. Não somente era um exemplo para nós de família que honrava a Deus, mas demonstrava esse zelo na vida de cada jovem, tratando como filho mesmo. Então lembre dessas pessoas que viveram uma vida tão... viveram e vivem ainda essa vida tão íntima com Deus. E aqui ele diz, obedecer os vossos guias na atualidade. Faz 10 anos que Deus me colocou aqui. Obedecer os vossos guias e serem submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Lembra, os guias espirituais. Se você faz parte de uma outra igreja, se o seu pastor é zeloso, se o seu pastor se importa com você, se o seu pastor vive uma vida temente a Deus, que o honre, que é exemplo para a sua vida, antes de tomar qualquer decisão, consulte a ele. Eu fico feliz quando eu vejo jovens chegando aqui no meu gabinete e dizendo, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Eu estou gostando de fulano. O que é que o senhor acha? Se fulano não for uma boa pessoa, eu digo logo, não é uma pessoa no momento ideal para você. Ele pode mudar, mas no momento não é a pessoa ideal. Eu jamais vou orientar uma pessoa a tomar uma decisão errada na vida. Um líder, ele vela pela vossa alma como alguém que deve prestar contas. Então veja o relacionamento que essas pessoas têm. Se você está namorando com um jovem, ou pensa em namorar com um jovem, e você diz desse jeito para ele, olha, vamos conversar com o pastor para ver se ele nos ajuda sobre isso aqui. Vamos conversar com o pastor não, o pastor é muito ultrapassado, ele não vai concordar com isso. Pode ter certeza, essa pessoa não é ideal para você não. Não é ideal para a sua vida não. Nós sempre desejamos e queremos aconselhar a você de forma bíblica, querendo sempre o seu melhor. Sexta observação aqui. Observe que relacionamento essa pessoa ela tem com Deus. Com Deus. Isso é muito importante. Como essa pessoa se relaciona com Deus. Ela é temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se ela ama a Deus, ela vai lhe amar. Se ela obedece a Deus, ela vai lhe amar. Se ela tem vida com Deus, ela vai ser uma bênção na sua vida. Agora, se essa pessoa não ama a Deus, se essa pessoa não se relaciona com Deus, pode ter certeza, não será uma boa pessoa para você. Uma boa pessoa para você. Agora, se ela ama a Deus, ela vai amar você. Ela vai cuidar de você. Porque se ela ama a Deus, ela vai fazer o papel que Deus deixou para ela fazer. Como homem, qual é o papel do homem? Liderar o seu lar. Qual é o papel do homem? Amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Se ele ama a Deus, ele vai querer lhe amar, como Deus assim ensinou, e vai querer liderar o seu lar. Vai querer ser o sacerdote dentro do seu lar. Vai ser o seu guia espiritual. Vai ser o seu pastor. A mulher, se a mulher ama a Deus, ela vai ser submissa ao seu esposo. Repito, nós vamos dar estudo aqui. Submissão não é ser inferior. Submissão não é menosprezo. Submissão é estar sujeita à liderança de um homem que Deus colocou para liderar.
E a mulher precisa disso. Se a mulher ama o esposo, se a mulher ama a Deus, ela vai ser uma mulher respeitosa, uma mulher sábia. Lembra que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos destrói. A tola, ela não é sábia porque ela não teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se a mulher não teme a Deus, se não ama a Deus, se não obedece a Deus, ela jamais vai ser uma boa esposa, ou ele vai ser um bom esposo. Agora, você pode estar perguntando, mas pastor, como desenvolver uma vida com Deus? Pastor, como ter uma vida de um bom relacionamento com Deus? Se você é crente, você desenvolve uma vida com Deus por meio da palavra, tem que estudar a Bíblia, tem que obedecer a palavra, tem que fazer o que a Bíblia diz, por meio da oração e por meio da comunhão com os irmãos. Se você não é crente, para restabelecer sua vida com Deus, é preciso fazer uma reconciliação. É preciso se arrepender dos pecados e entregar a vida a Ele. A vida a Ele. Isso é de grande importância. A quarta coisa para ser observada é se a pessoa ela é envolvida na obra de Deus. A sétima, se a pessoa é envolvida na obra de Deus. É envolvida na igreja? Ela serve na igreja? Ela serve ao Senhor? É um servo? Está disposto a ajudar? Está disposto a servir? Se não é, Deus jamais vai colocar para você uma pessoa que não serve a Ele, que não ama a Ele. Me perguntaram assim, pastor, existe uma pessoa que Deus escolheu para mim, já na eternidade passada, já nasceu para mim? Pensando na soberania de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas na responsabilidade humana, eu penso que é resultado das nossas escolhas. Eu penso que se você serve a Deus aqui bem, se você vai servindo a Deus bem aqui, amando a Ele, Ele vai preparando uma pessoa aqui também e no tempo certo vai se encontrar aquelas duas pessoas que amam a Deus. Porque Deus sempre vai querer o melhor para as pessoas que o amam. Agora, se você negligenciar esses conselhos que eu estou lhe dando, infelizmente, cedo ou mais tarde, um dia você vai lembrar daquilo que eu falei. Lembre-se, a decisão que você toma lembre-se, a decisão que você toma para quem entregará a sua vida no casamento é uma das mais sérias, alguém certa vez disse, e importante que tomará na vida. Por esta razão, meu amado, faça uma boa escolha. A decisão é sua. Deus quer lhe ajudar. E Ele providenciou esse estudo esta noite, para que você pudesse ouvir e lhe ajudar na decisão que você vai tomar. Lembra bem disso. Lembra bem disso. Casamento é bênção de Deus. Casar bem é desfrutar um pedacinho do céu na terra. Casar mal é desfrutar antecipadamente do inferno aqui na terra. Mas que Deus te ajude. Que Deus ajude na sua decisão. Que Deus fortaleça a sua vida. Espera em Deus. Espera em Deus. Para que se aperrear? Para que se angustiar? Para que tomar decisões precipitadas na vida? Pede a Deus sabedoria. Pede conselho. Analise. Para que assim você seja bem-sucedido em sua vida familiar. E possa ter muitos anos de vida com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida.
e que só a morte ou o arrebatamento pode lhe separar de você. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente. Então, nós vamos abrir espaço aqui. Se tem mais perguntas aqui, nós sobre esse assunto, um assunto importante, nem tudo eu falei. Por exemplo, na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos falar sobre um namoro bem-sucedido. Como se ter um namoro bem-sucedido, tá bom? Como se ter um namoro bem-sucedido. Então, essa questão de ou essa questão de fazer escolhas, seria dizer que a pessoa tem um livre-arbítrio, certo? De livre-arbítrio de fazer essa escolha ou não? isso, na questão de namoro, sim. Na questão de namoro, sim. Lembra, eu não creio que o homem tem livre-arbítrio para a salvação. Mas, na questão do namoro, na questão com quem vai namorar, aí é uma decisão pessoal, parte da pessoa. Parte da pessoa. Depois não vai culpar a Deus, não. Ah, eu casei com fulano, estou vivendo isso aqui porque foi Deus que escolheu para mim. Não, 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 não. Por favor. Não, Deus quer o melhor. Deus providenciou esse estudo para que você pudesse ouvir hoje. Agora, se você, movido pela paixão, não dá ouvido a Deus, não dá ouvido ao seu pastor, não dá ouvido a seus pais, aí você toma a decisão errada, depois disso aí foi Deus. Não, 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 não. Deus nada. Foi a sua escolha errada. Foi a sua decisão errada. Tá bom? Decisão errada.